Para iniciarmos nossa aventura, iremos fazer agora esse lindo colarinho Smoking Luxo para as festas de fim de ano. E agora vamos iniciar a confecção do colarinho Smoking Luxo para o Réveillon. Primeiramente, aqui tá os moldes. No próximo vídeo eu estarei explicando como a gente vai fazer os moldes. Então, aqui eu vou usar o tamanho M, né, da minha tabela de medidas, tá? Então, as peças principais, essa peça aqui maior, que é o colarinho, eu corto ele dobrado no tecido 2 vezes, o tecido principal e o tecido do forro. Depois, eu corto, no caso, 2 vezes essa parte, que é a parte que fica em cima, que vai desenhar a camisa, né? O detalhe do smoking. Esse daqui é o detalhe de acabamento que remete à blusa de dentro, a camisa de dentro do smoking. E aqui temos esse retângulo que será a gravatinha do nosso colarinho smoking, ok? Essas são as peças do nosso colarinho. Aqui eu já tenho cortado o tecido principal e o forro, tá? Aqui eu tenho cortado o tecido principal, 2 partes, para que o acabamento fique mais bonito, de melhor qualidade, ok? Aqui eu tenho o retângulozinho da gravata e o acabamento do meio da gravata. Para concluirmos aqui, vamos precisar também de 2 botões como complemento para acabamento. E se você desejar, você pode fazer o miolinho da gravata com strass ou com simplesmente o tecido. Eu optei por colocar o strass para dar um brilho maior na peça e ficar mais elegante. Primeiramente, uma dica importante, ó, não sei se vocês estão observando, o meu tecido que eu cortei, ele está um pouquinho amassado, tem umas nervurazinhas aqui. Para a peça ficar mais certa e um acabamento melhor, é importante de que o tecido esteja 100% lisinho, né? Então, eu vou passar o ferro aqui, para que ele fique sem nenhuma nervura de amassado. O mais interessante seria você fazer passar o tecido antes de cortar, tá bom? Porque aí não corre risco de alterar na modelagem após o corte. Porque dependendo do nível de amassado que estiver o seu tecido, depois de cortado e você for passar, pode dar alteração no tamanho e na forma, ok? Já passei aqui. E agora vamos para o processo de montagem. Mesa do smoking, que vai ficar aqui, tá? Também eu vou aproveitar o ferro que tá quente e vou passar o detalhe do lacinho. Agora vamos para a máquina costurar. Vamos iniciar então a confecção do nosso colarinho. Eu escolhi aqui meu lado direito e eu vou passar uma costura reta com retrocesso. Alinho bem para que o molde não fique torto. Aqui. Aqui desse lado também, sem fechar, com muito cuidado, para que o molde, o tecido, se você tiver dificuldade de segurar, a gente pode colocar um alfinete também, se for um tecido que escorrega muito,
para que ele não saia do lugar e não corra o risco da sua peça ficar torta, ou no caso enviesada, o tecido repuxando, né? Ok. Com cautela. E ok. Fiz o meu primeiro. Vou fazer meu outro lado. Aqui. Vou colocar só para efeito de segurança. Que tem uns cantinhos, né? Ó, aqui. O que que a gente faz? Para ficar uma curva, um acabamento melhor. Eu vou... Minha tesoura deu uma fugida, mas resgatei ela. Então, eu vou cortar um cantinho com muito cuidado para que eu não corte a linha. Para quando eu virar, não correr o risco de desmanchar a costura, né? Porque ninguém merece. Você teve todo um trabalho e de repente, pá, enfiei a tesoura aqui e descosturou tudo. Eu tenho que fazer quase todo o processo novamente. Então, não é legal. Ok? Eu fiz o meu picote lá e vou desvirar. Eu sempre uso, para desvirar as minhas peças, essa chavinha de fenda. Mas aí é opcional, cada um usa a ferramenta que tem, tá? Pode ser um lápis, uma caneta, um pincel, ou um aparelho de desvirar mesmo, o que você tiver aí, tá bom? O importante é você desvirar com cuidado para que não arrebente, principalmente se o teu tecido for fino. Nesse caso, esse tecido com a estrelinha, eu acho que ele é, não, ele é um tipo de organza, sabe? Estampado, ele é um pouco sensível. Então, eu vou com cautela, ó, tiro bem a minha pontinha, que eu quero que ele fique perfeito, ok? Então, né, aqui, eu quero que, ó, por que que a gente deu picote? Para que aqui, ó, não fique repuxado, fique um acabamento legal. Certinho? Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou encaixar essas duas peças em cima do meu tecido principal, a parte da frente, aqui. Ó, achar aqui o meu detalhezinho, que seria a peça da camisa, de dentro do meu smoking, ok? Agora sim, eu vou colocar aqui, ó, rente, a costura, vou alfinetar para poder ficar melhor para mim costurar, já que o tecido está levantando um pouquinho. Vou alinhar aqui para que eu possa... Isso, ok? E agora o outro lado. Com muito cuidado. Também coloquei aqui pontinha com pontinha. A gente tem que ver, porque depois da costura que desvirar, tem que ter muito cuidado para que não fique um lado mais alto do que o outro, tá bom? Ah, Simone, eu tô vendo que tá passando tá passando do molde aqui. Não tem problema. Depois que a gente fazer todo o processo, a gente vai fazer, né, o refilamento para poder ficar certinho, ok? Então, vamos lá pro processo aqui, ó. Eu continuo com a minha linha preta,
porque o meu detalhe aqui é preto, mas depois, para finalização, nós vamos trocar para linha branca. Muito cuidado com essa questão, dica, né? A questão das cores de linhas para confecção das suas peças, já que ela interfere muito na qualidade do seu acabamento. Aqui, eu vou fazer uma costura aqui de segurança e vou, ó, com muito cuidado, você tem que ter, para ter certeza que vai pegar, a sua costura vai pegar esse tecido de dentro para que ele fique bem 100% preso. Então, eu vou e finalizo aqui. Aqui, minha parte, ok? Aí, agora eu vou pro outro lado, que é o mesmo processo. Eu vou pespontá-lo. Eu coloquei um pesponto de meio centímetro para ficar com um acabamento, mas você pode fazer também um pesponto rente. Rente aqui, ó, se quiser. Eu é só para um efeito mesmo, assim, mais bonitinho. Tô fazendo de meio centímetro. Aqui. Ok? E aqui para uma, ó, costura de segurança e um pezinho de máquina, que é o meu, no caso, de meio centímetro, eu vou finalizar aqui no meio. Pronto, já concluí aqui, ó, deixei firme, ok? O que que a gente vai fazer agora? Vamos refilar as sobras que teve do tecido aqui, do outro lado. É importante, quando você cortar o molde, sempre deixar uma sobrazinha, para não correr riscos de, após a costura, ele ficar faltando. Que aí, ninguém merece, né? Você ter que fazer a peça toda novamente. E agora, a gente vai fazer o acabamento. Aqui, vamos colocar direito com direito do tecido. Aqui. Eu vou colocar um alfinete para você ter uma visão melhor da centralização. Fixa bem o tecido direito com direito, para quando a gente estiver costurando, não correr o risco de fugir e ficar torto. Aqui, ó. Belezinha? Então, estamos quase finalizando o nosso smoking luxo. Eu vou trocar a linha rapidinho pela linha branca. Lá. A gente vai, nesse processo de fechamento aqui, deixar uma aberturazinha aqui. Eu vou deixar uma abertura nessa altura aqui. Aí é opcional, você escolhe qual a melhor posição para você deixar essa abertura. Eu escolhi essa. Ok? Aqui, eu tento visualizar o meu meio. Aqui deu meu meio. E vou, ó, pro outro lado. Para quando eu desvirar a peça, não ficar um lado, a costura mais para um lado do que para o outro. E aí, com muita cautela, né?
você tem experiência, você acelera e manda ver. Se não, vai com calma, com o ritmo. Você vai pegando depois e aí é rapidinho, menino. Você faz essa peça maravilhosa. E deixei uma abertura aqui. Ok, tirei meus alfinetes. Ok. E vamos refilar para poder desvirar. Me refilar, eu tenho essa tesoura que eu comprei recentemente, eu não tinha ela, para que possa adiantar o meu trabalho e ficar melhor. Ó, é uma tesoura de acabamento para costura, tá? Porque antes, quando eu não tinha ela, a gente fazia aquele processo de picotar com a tesoura mesmo, normal. E aí isso aqui facilita muito, principalmente se você trabalhar com produção, tá? Aí aqui eu faço com a tesoura comum. Ó, aqui também seria interessante refilar. E aqui aquele mesmo esqueminha, ó. Vou tirar a ponta até o mais próximo que eu puder da linha, com cautela para não cortar a linha. Eu tiro bem essa ponta para na hora de desvirar ela ficar com um acabamento legal, tá? Aqui eu não preciso, mas eu vou fazer para vocês verem, ó. Como é curvo, para que ele não fique embolado. Ok? Vamos. Agora, pronto. Vamos desvirar nossa peça. No caso, eu gosto de fazer, eu enfio o meu dedinho, ó, me perdoem. Essa ponta aqui eu não cortei, e é importante a gente tirar a ponta. Ah, tem um detalhe importante, viu, gente? Que isso já aconteceu várias vezes comigo. Sempre que eu costuro, eu dou uma olhada pro outro lado, que de repente eu não pego, por exemplo, aqui ficou bem na beiradinha. Às vezes acontece do tecido não pegar do outro lado, ou o tecido foge e a gente não percebe. Então, antes de desvirar, é importante aqui no meio, ó, não pegou todo. Então, dá uma reforçada na costura antes de desvirar. Porque depois que eu desvirar, que perceber que tem um buraquinho na costura, eu vou ter que desvirar e fazer tudo novamente. Então, já é uma perca de tempo, né? E tempo é ouro, não podemos perdê-lo. Então, agora sim, confirmei que tá tudo ok, eu vou desvirar a minha peça. Aqui, ok. Ó, quase. E eu pego a minha chavinha de fenda novamente pra tá ajustando os cantinhos da peça. Aqui, tá? Mais cuidado. Aqui, aqui. Ah, Simone, ainda ficou uma pontinha, então não deu pra virar, eu pego aqui meu alfinete e dou uma puxadinha, se for o caso necessário, para que, ó, fique uma pontinha muito mais bonita. Ok? Geralmente, quando a gente desvira o tecido, fica um pouquinho amassado, né? Você pode fazer o acabamento aqui normal, né? Mas também você pode dar uma passada para ele ficar mais alinhado e você fazer a costura. Eu vou passar. Eu dei uma passada, ele ajustou. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha costura de acabamento. Detalhe importante, olha só. Eu tenho que fazer
o meu pesponto ao redor dele todo, para que ele não fique abrindo. Só que aqui no meio é preto e amarelo. Eu acho que se eu passar a linha branca aqui não vai ficar legal. Isso é o meu ponto de vista, tá? Então, como é que eu vou fazer isso para ficar legal? E outra coisa, eu vou fazer um pesponto bem rente, tá? Para o tecido, ó. Aqui, tesoura fazendo barulho. E vamos lá. Aqui. Eu também não quero que aqui fique linha branca. Eu quero que fique uma linha preta, que fique um acabamento mais bonito. Aí eu deixei lá, puxei a linha, vim aqui, fiz um retrocesso até o final a pontinha e continuei. Fugiu aqui a danada dali. Certifique-se de que tá bem na bordinha aqui, ó, para não ficar um lado mais largo que o outro. Ó. Sempre que você for passar, abra bem a costura, para que fique bem alinhadinho. Aqui tá ok? Quase finalizando a nossa peça. E é isso aí, meus amores. Se você está curtindo esse vídeo, a nossa costura, essa peça, dá um likezinho aí, dá uma força pra gente no canal, compartilhe e sucesso para nós. E agora... mas esse aqui pode ficar assim fofo? Não vai ficar fofo. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui essas linhas brancas, aqui, finalizei tudo. Eu tenho que colocar a linha preta, porque eu quero uma linha preta aqui para ficar com um acabamento mais bonito. Só que antes de fazer a linha preta, um detalhe importante. Para você fechar o colarinho, finalizar, você tem duas opções. Ou você usa o velcro, ou você usa o botão de pressão. Eu particularmente gosto muito do velcro. Gosto muito de trabalhar com o velcro. 5 centímetros. Eu uso 5 centímetros de velcro, tá? Também sempre tiro esses cantinhos para que não machuque o animal, porque esses cantinhos, eles são pontiagudos e pode ser que dependendo do movimento do animalzinho possa incomodar, machucar, né? Então, eu vou aqui e ainda usando a linha branca, eu faço o meu acabamento com o velcro. Dou um retrocesso bem firme, corto o excesso de linha e, ó, passo aqui pro outro lado e coloco a outra parte do velcro. Ok, corto a linha aqui. Ok. Aí agora, como é que você vai fazer esse molde? Agora eu vou trocar a linha de cima pela linha preta e a linha de baixo eu vou deixar a linha branca. Gente, isso não é obrigatório. Eu particularmente estou fazendo assim porque eu acho melhor, eu acho que vai ficar um acabamento mais bonito. Você faz em todas as peças? Não, dependendo da peça, da estampa, da qualidade. Eu não faço, eu faço direto numa cor só, tá
tá bom? Aqui não tem jeito, vai ficar com a linha preta mesmo. E vou aqui, ok? Ó, com uma pontinha aqui, mas ficou bem costurado. E finalizei. E aqui também na pontinha, eu quero que ela fique rebatida. E vou usar, ok? Olha só como que ficou o nosso trabalho. Não é legal? Aí que senão ia ficar a linha branca aqui e aqui. Estamos quase terminando, não é isso? Ó, que lindeza! Nossa! Ah, aqui, ó, a parte de trás ficou mais discreto. E pra gente finalizar, vou trocar novamente a linha pela branca pra gente fazer a nossa gravatinha borboleta. Que aí, compartilhe com seus amigos e vamos desbravando aqui esse mundo da moda pet. Aqui eu gosto de fazer os meus laços de borboleta com a costura no meio. Também tem a opção da gente fazer sem a costura no meio, só com a dobra. Mas eu particularmente prefiro fazer a costura, tá? Aí, com a costura no meio, não só na lateral. Eu acho que fica um acabamento muito melhor, mas isso é opcional também. Depois eu mostro como que a gente faz o lacinho apenas com as duas costuras na lateral. Aqui está, ó. Costurei, agora eu vou desvirar, ok? Mais uma vez, vou usar a minha chavinha aqui de fenda para poder tá puxando bem o tecido nas pontinhas. Aqui, ok? Olha que legal. Opa! Nesse caso, eu não vou usar, como é um smoking luxo para um réveillon, uma festa assim, mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou usar o miolinho em tecido, eu simplesmente vou fechar aqui o lacinho, ó, fazer aqui, franzir o laço com a costura, um acabamento legal para que ele não solte. Aqui, mais uma vez, nozinho de costura e olha só. Aqui limpei, vou colocar aqui, que coisa mais linda. E vou costurar aqui com a máquina mesmo. Eu posso dar um pontinho na mão, eu posso fazer muita opção. Aqui, olha só. E para finalizar a nossa peça, como eu optei por não colocar o miolinho em tecido, eu vou colocar de trás. Olha só que lindo. Aí, para mim não correr risco de colocar torto, eu geralmente coloco primeiro aqui. Não cai. Coloco aqui uma ponta, ajusto o lugar certinho, tá? E depois eu aplico a cola no restante. É importante que a sua cola esteja bem quente. E se um fio de cola pegar no tecido, retira logo, tá? Porque depois que ele esfria, pode ser que dê uma certa dificuldade. Então, aqui, eu finalizei. Minto. Faltou um detalhe importante no meu caso, que eu já tenho, mas se você não tem, não precisa se preocupar. É a etiquetinha da sua peça. Ó, gente, me perdoa,
eu deixei aqui, mas eu consegui tirar, tá? Ah, uma dica importante também, você que tá trabalhando com alguma acessório, alguma coisa que você usa cola quente e de repente a cola colou no lugar que não devia, como aqui você não vai ver porque ficou muito pequenininho, mas eu não gosto de que isso aconteça, que fique sujinho de cola. Aí o que eu faço? Eu pego o meu isqueiro e dou uma esquentadinha leve no local onde ela colou e sai, tá? Só muito cuidado pra você não... E depende do material também, tá bom? Ó, aí vai saindo aos poucos. Ó. Então, já deu uma limpada legal. Olha só que lindeza. E como eu tava falando, eu esqueci de colocar na costura da virada, para ele ficar embutido. Mas aí, como é que eu faço? Ah, eu esqueci. Eu vou colocar aqui, olha. Eu procuro uma posição que eu acho adequado, isso é opcional. Ah, que lugar que eu coloco minha etiqueta, Simone? Você vai encontrar o melhor lugar que você acha. Dei uma reforçada com retrocesso, tirei o excesso de linha e olha só, gente, que maravilhoso. Visualiza aí o seu pet com esse colarinho smoking nas festas de fim de ano. Vai ser um sucesso, né? Compartilhe e dê o seu like.